Olá, queridos irmãos. Podemos mais uma vez estar juntos para meditar na palavra do Senhor. Minha oração tem sido mesmo que todos possam estar bem, sendo cuidados pelo Senhor. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Saudade de todos. E vamos mais uma vez compartilhar a palavra nesse dia. Eu queria, nesse dia com vocês, nós meditarmos em 1 Reis, capítulo 17, alguns episódios da vida do profeta Elias. 1 Reis 17, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Meus queridos irmãos, o profeta Elias passou por algumas experiências muito interessantes e que eu gostaria mesmo de que nós meditássemos nela. Um desses episódios, uma história bem conhecida por todos nós, em que ele vamos dizer assim, levado a se esconder por causa do rei Acabe. E o rei Acabe, vamos começar aqui falando um pouco do rei Acabe. O rei Acabe, ele foi o rei de Israel, ele reinou durante 22 anos sobre Israel. A Bíblia diz que ele foi um rei muito ruim, foi pior do que todos que tinham passado, dos seus antecessores. E ele era um rei que desobedecia ao Senhor, que se rebelava contra a lei e a vontade do Senhor. E por isso Deus mandou uma grande seca. E aqui está no versículo 1, o profeta Elias, dizendo a Acabe que não choveria por bons anos. E assim foi, durante 3 anos e 6 meses, não choveu em Israel. E por conta da maldade do coração de Acabe, por causa da desobediência, porque ele afrontava o Senhor com as suas atitudes, Deus mandou uma seca grande. E eu queria pensar com vocês um pouco a respeito desse episódio. O que aconteceu aqui? O mal que Acabe fez acabou afetando a vida do profeta. Exatamente. E a primeira coisa que eu queria salientar com vocês é a seca, ela afeta a vida de Elias. E você pergunta, como assim? A primeira coisa que aconteceu foi Deus deu uma ordem para que Elias se escondesse. Então, Acabe desobedeceu ao Senhor, Acabe afrontou o Senhor, e agora vem uma grande seca, e nesse contexto de todas essas coisas ruins acontecendo, o Senhor mesmo colocando a sua mão sobre Israel, por conta da maldade de Acabe, Elias é afetado por esta maldade. O Senhor manda ele se esconder. Agora ele precisa sair da sua casa, e tem que ir lá para, vamos dizer assim, a natureza, tem que ir lá pertinho de um riacho, de uma corrente que passavam. A Bíblia diz que ele teria que estar junto à torrente, onde haveria água para ele beber, e a alimentação dele ia mudar, porque agora não teria mais aquela comidinha de casa, agora ele teria ser alimentado por pássaros, corvos alimentariam ele, levariam pão e carne pela manhã e ao anoitecer, como mesmo o texto descreve aqui. E o que eu queria mesmo pensar com vocês, uma das coisas, é que muitas vezes o mal que as pessoas fazem, ela acaba prejudicando não só ela, mas afetando
todos que estão ao redor, até mesmo aqueles que podem estar distantes. Aí, porque há mesmo uma impressão muito ruim, muitos crentes acham que o mal que veio ao mundo e que está neste mundo não pode muitas vezes afetá-los. Ou tipo assim, mas isso não é verdade. O mal que vem ao mundo e que está no mundo, ele nos afeta. Sim, ele nos afeta, irmão. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas nós vamos ter aflições nesse mundo, não necessariamente por causa do nosso pecado ou por causa da nossa maldade. Alguns querem justificar até isso. Não, está acontecendo isso com fulano de tal porque ele deve estar em pecado, ele pode estar em pecado. Veja uma coisa aqui, Elias não estava em pecado, mas foi ordenado que ele se escondesse. Elias não estava em pecado, mas saiu da sua casa para morar ao relento junto à torrente. Elias não estava em pecado, mas agora estava sendo alimentado por corvos. Então veja bem, nós temos que entender que muitas pessoas são afetadas pelo mal do outro. Ora, pense uma coisa comigo nesses dias que estamos vendo essa pandemia. Esse vírus que afeta todo mundo. Muitas pessoas foram afetadas por esse, vamos dizer assim, por esse vírus terrível, né, que tem ceifado a vida de muitos. E será que todas essas pessoas que adoeceram terrivelmente, sofreram 15 dias numa cama, com muitas dores, com vários sintomas terríveis, será que essas pessoas todas elas estavam em pecado? Muitos perderam seus empregos, perderam seu sustento. Muitos estão passando necessidade por conta dessa pandemia. Muitos até morreram. Você vai ver histórias, a gente vai visitar alguns irmãos. Até esses dias eu passei rapidamente para entregar uma coisa na casa de uma irmã, né? E ela me contou: ora, pastor, aqui na Redondeza, eu conheci alguns velhinhos que morreram, alguns irmãos até que da igreja tal, faleceu, da igreja tal, faleceu também com Covid e tudo. É comum a gente ouvir agora esses relatos que as pessoas cristãs que estavam na igreja servindo ao Senhor foram afetados, né? E faleceram. Será que todas as pessoas isso aconteceu porque elas estavam em pecado? Eu vejo nas redes sociais as pessoas postarem aquela figura bonita do anjo com a asa grande, uma espada, né? Aí bota embaixo aquele versículo: nenhuma praga chegará à minha tenda, porque o Senhor me guarda. Não é bem assim, queridos. A praga vai chegar. Aqui o mal que Acabe fez, afetou a vida de Elias. E agora Elias estava ali fora, se escondido, sendo alimentado por pássaros e numa situação esperando o Senhor passar. E a seca era generalizada em toda a região, havia muita seca. Seca é terrível, destrói tudo, mata os animais, as pessoas ficam sem água. Ninguém pode viver sem água. Então era uma calamidade que se instalava em Israel por conta da maldade de Acabe, e por conta da maldade de Acabe, muitos eram afetados, e até mesmo o grande profeta Elias foi afetado com isso. Mas independente dessa situação, tudo está no controle de Deus. E mesmo assim, as coisas não vão ser só vitória. As coisas não vão ser só do jeito que nós queremos. As coisas podem se complicar, as coisas podem ser ruins, calamidades, tragédias, tudo pode acontecer. Mas veja bem, ele estava ali, se escondido pela ordem do Senhor, por causa de Acabe. Acabe estava querendo pegá-lo. Acabe achava que ele era o inimigo. Acabe fazia a besteira, desobedecia ao Senhor e se revoltava quando Elias falava, vindo da parte de Deus, aquilo que Deus dizia que ele estava errado, que ele não deveria fazer aquilo, ou que a seca vinha chegar. Ele ficava aborrecido, como se o Elias fosse inimigo dele. Mas não é isso. Elias não era inimigo de Acabe. Ele era o profeta que dizia aqui a vontade de Deus
com a desobediência de Acabe. Veja, naquela situação em que ele estava, a coisa piorou. A torrente secou. Agora o Senhor vem, diz a ele que ele tem que sair dali. Ele vai para Sarepta, uma outra região de Sidom, e ali teria uma viúva que sustentaria ele. Irmãos, eu fico pensando assim, o Senhor visitou Elias, deu uma outra ordem para ele sair dali agora e ir para um lugar onde uma viúva ia sustentá-lo. Elias prontamente obedeceu à vontade do Senhor. Mas eu fico pensando assim, não era uma coisa simples não, irmãos, isso. Não era uma coisa simples. Por quê? Porque em plena seca, numa escassez generalizada, né, ser sustentado por uma viúva é algo que chama a atenção. Tanto que isso se comprova porque quando Elias chega lá em Sarepta, e aí ele encontra a viúva, fala com ela, para ela que ela fizesse, né? Ele pediu água, aí ele pediu que fizesse uma comida para ele, aí ela diz aqui, aí ela responde: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanheis 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Quer dizer, eu só tenho isso para comer. Não tem mais nada. Vamos comer isso aqui e pronto. E nós vamos morrer, porque não tem mais nada. E aí ele diz para ela: não, vai, prepara como eu estou te falando, que não vai faltar mais na tua botija nem a farinha e nem o azeite, porque Deus vai prover. E assim aconteceu. Ela, em obediência ao profeta, preparou o pão com azeite e tudo, trouxe para ele comer, e não faltou, no tempo de toda de seca, nem a farinha, nem o azeite para eles comerem. Então eles estavam ali supridos. Mais uma vez, o Senhor providenciou comida para o seu profeta e o cuidado para o seu profeta. Mas observe que não era uma coisa fácil. Não era uma coisa assim, tudo resolvido maravilhosamente. Havia lutas, havia providência, mas havia lutas do Senhor. O Senhor providenciava as coisas, mas não era assim do jeito que as pessoas querem muitas vezes, não era assim exatamente. Por que eu fico pensando aqui, por que Deus fala assim: Elias, sai daí dessa torrente aí que te secou, vai para Sarepta lá, que tem uma família bem abastada lá, com muito recurso, eles vão te sustentar muito bem durante esse tempo. Não mandou para ninguém rico, mandou para alguém bem pobrezinho e que não tinha nada, porque através dali Deus ia mostrar que ele ia suprir. E muitas vezes Deus faz assim, para nos ensinar, para nos mostrar o seu poder, nós aprendermos a confiarmos nele. E essa é a coisa que nós precisamos mais, é confiar no Senhor diante de situações tão ruins que nos rodeiam e que estão mesmo diante de nós. E irmãos, para completar, a situação piorou. Em que sentido? Aconteceu uma tragédia. O filho da viúva adoeceu gravemente e morreu. A viúva ficou desesperada, diz assim, questionando Elias: Elias, o que tu fizeste? Tu estás aqui, o que aconteceu? Será que Deus lembrou dos meus pecados? Será que Deus viu o que em mim? O que aconteceu? Aquele desespero, aquele sentimento, que será que aconteceu? Meu filho morreu. Aí ela suplicou ao profeta, e o profeta suplicou ao Senhor, orou pelo menino, e o menino viveu. Diz a Bíblia que o Senhor, atendendo à voz de Elias, fez a alma do menino tornar a entrar nele de novo. E aí ele restituiu aquela vida à sua mãe. Mais uma vez, uma luta, uma dificuldade, mas uma providência preciosa e maravilhosa do Senhor. Meus irmãos, eu vejo que surgem muitos problemas na nossa vida, surgem muitas lutas e dificuldades, e que nós precisamos confiar no Senhor no sentido de nos acalmarmos, avaliarmos a situação, ver qual é a vontade de Deus, qual é a melhor forma de nós resolvermos as coisas, né?
Por exemplo, esse vírus nos rodeia, a gente fica assustado, às vezes não quer sair de casa e quando sai acaba sendo contaminado. Para alguns os sintomas são leves, né? Mas para outros são terríveis, você nunca sabe o que vai acontecer. E surgem outras coisas, dificuldade no lar, família, casamento, né? Outros tipos de enfermidades nos alcançam. Tudo isso o Senhor está vendo, o Senhor está no controle, o Senhor está mesmo tomando conta de cada um de nós. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos experimentar do Senhor, nós precisamos estar atento qual é a vontade do Senhor. Lembre-se que o Senhor deseja de nós é que nós confiemos nele. Ninguém quer passar por luta nem dificuldade. Você pensa, o profeta de Deus passava por isso, teve que se esconder, teve que ser alimentado por pássaros, depois teve que ser cuidado por uma viúva, e a viúva depois perdeu o filho dela, toda uma situação de dificuldade, de luta. Luta, providência, luta, providência, luta, providência. Nosso Deus é o Deus da providência. Confiemos nele, busquemos de todo o coração. É isso que ele quer de cada um de nós. Pensemos nessas coisas. O mal vai nos afetar, de forma direta ou indireta, não só por causa dos nossos pecados, mas também pelo pecado de outros, pela maldade de outros. Nós estamos nesse mundo, e as coisas que acontecem nesse mundo vai nos afetar, mas nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos buscar ao Senhor, acalmar o nosso coração no Senhor, descansar no Senhor. Não é fácil, mas é isso que o Senhor pede, é isso que o Senhor requer de nós, para que Ele possa cada dia estar agindo nas nossas vidas, nos ensinando, nos fazendo amadurecer, nos fazendo crescer na graça e no conhecimento dEle. Que Deus nos abençoe.